Oi, gente! Aqui Regina Lopes do canal Meu Cantinho de Orquídeas e hoje eu quero dividir com vocês, pessoal, um replante que eu fiz aqui há 20 dias, um replante conservador, pessoal. Essa aqui, ela veio plantada num chips de coco, pessoal. Então, o que eu fiz? Eu replantei ela, tirei ela e só coloquei ela aqui com o mesmo substrato que ela veio, pessoal. Então eu não tirei totalmente o substrato dela, não mexi muito nas raízes. Por quê? Porque ela estava bem enraizada, estava bonita, né? Está bonita ainda. Então eu não quis mexer muito nas raízes. Eu só tirei ela do pote que ela veio, né? O pote transparente e replantei aqui, né? No meu vaso de barro. Acoplei ela sem mexer muito nas raízes e coloquei aqui argila expandida, pedra brita e continuei com o mesmo substrato que ela veio, que é o chips de coco. E ela tá me respondendo muito bem, gente. Olha ali as raízes. Olha aqui para vocês verem. Raiz aqui. Ela tá vindo com essa nova folhinha, pessoal. Aqui ela veio com uma queimadura que eu acho que é de sol. Então eu tratei, passei um própolis, né? E agora ela tá aí me respondendo bem a esse replante conservador com uma nova folhinha que abriu aqui, 20 dias. Tá aqui com a mesma floração, não passou a floração. Então eu gostei muito desse replante que eu testei aqui, conservador, sem mexer muito nas raízes. Essa aqui também eu fiz, o replante conservador, não mexi muito nas raízes dela. Ela também estava no chips de coco, então eu só coloquei ela ali com o mesmo substrato no meu vaso de barro, pessoal. Coloquei a drenagem, né, que é a argila expandida, a pedra brita. Coloquei ela aqui com o mesmo substrato que ela veio, chips de coco, e tá aí, ó, com as raízes verdinhas, né, sem murchar um vegetal muito bom, não murchou nada. E ela tá aqui com as flores, abriu aqui outra florzinha. Aqui também está as flores. Caiu duas aqui, mas eu acredito que são as primeiras flores que ela estava. Então ela tá linda aqui, sem sentir muito esse replante que eu fiz, gente, que é mais conservador, né, sem mexer muito nas raízes. Essa aqui também, pessoal, eu fiz junto também. Tem 20 dias. Só acoplei ela também aqui com o mesmo substrato que ela veio, chips de coco e a casca de pinos. Então ali tem argila expandida, pedra brita e eu coloquei ela aqui com o mesmo substrato, sem mexer muito nas raízes dela. E ela me respondeu muito bem, já tá vindo com outra folhinha aqui, ó, sem secar o vegetal tá muito bonito. Ela passou a floração, só tá com uma florzinha aqui, né? Uma pontinha aqui. Eu não vou cortar a haste floral porque eu acredito que ela vai bifurcar aqui nesses nozinhos, então eu não tenho cortado as minhas hastes florais. Deixei aqui as duas hastes porque eu acredito que nesses nozinhos aqui ela vai bifurcar uma nova floração aí pra mim. Então ela tá cheia de nozinho aqui, eu não vou cortar. Então ela também me respondeu muito bem nesse replante conservador, sem mexer muito nas raízes, ao contrário dessa aqui, pessoal, que murchou as folhas. Olha, gente, ela murchou, quase que ela apodreceu o rizoma, né? Aí eu coloquei um pouco de chips de coco aqui na beiradinha para trazer umidade aí para ela. E ela murchou bastante as folhas, o vegetal, né? Porque eu mexi nela toda, gente. Eu tirei todo o substrato que ela veio, lavei as raízes e ela não me respondeu assim muito bem. Essa aqui já tem 3 meses que tá replantada aqui e notem, gente, ela tá assim bem murcha. Ela tá com o vegetal bem murchinho, olha. Tá com uma nova folhinha saindo ali. Também não cortei a haste floral dela. Ela é uma panda. Ela tá com um novo cake aqui, gente, na base, olha. Então, vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer com esse cake, né? Então, eu coloquei um pouco de chips de coco aqui pra trazer uma umidade pra ela. Mas como eu mexi bastante nas raízes dela, ela não me respondeu com o mesmo
segmento das outras, né? Que as outras eu não mexi muito na raiz, elas me responderam melhor esse replante conservador. Então essa aqui tá bem com a vegetal bem murchinho, tá vendo? Mas tá aí, né? Com a folhinha nova, também não cortei as hastes florais dela. Tá aqui, né, com o novo cake. Aqui, olha o novo cake, né? E eu tô regando elas, pessoal, uma vez por semana. Eu dou uma olhada aqui, né, nos chips de coco. Hoje mesmo eu reguei elas. Então, os chips de coco, ele fica assim, ele traz um pouquinho de umidade, né? Fica um pouquinho assim, úmido. Então, é bom para elas. O vaso de barro, ele seca muito rápido. Então, para não desidratar, os chips de coco aqui foi uma alternativa que tá dando certo aqui no meu cultivo. Então, eu quero mostrar para vocês esse replante conservador, né, que eu fiz sem mexer muito nas raízes. Desta aqui, ela tá super bem. Essa aqui também. Todas estão com mais de 20 dias de replante. Olha lá, gente, as raízes, olha, tá bem verdinha. Então, eu não mexi muito no substrato. Coloquei o substrato que estava. Coloquei só a minha drenagem, né, que é a argila expandida, a pedra brita. E ela tá me respondendo muito bem aí nesse replante conservador, gente, sem tirar muito substrato que ela veio, porque eu acho que a orquídea ela sofre muito quando a gente retira ela daquele substrato, né, que ela foi plantada ali, que ela tá enraizada. Então, às vezes a gente perde as raízes secas por pressa de fazer replante. Então, agora eu tô usando esse método aqui no meu cultivo e tá dando certo. Então, todas aqui foram replantadas há 20 dias, né? E elas estão me respondendo muito bem a esse replante com os chips de coco. É um teste, gente. Eu acho que vocês devem testar aí qual que é o melhor substrato para vocês. No meu caso aqui, que o meu cultivo é o chips de coco e o vaso de barro, deu muito certo, gente. Por quê? Porque o vaso de barro ele seca muito rápido, né? E os chips de coco vai trazer essa hidratação aí que as Phalaenopsis precisa, né? Então eu olho, quando estiver seco, eu vou e rego. Quando os chips de coco estiver totalmente sequinho, eu vou e rego, mais ou menos uma vez por semana. E elas estão me respondendo muito bem, gente, esse replante conservador que eu tô fazendo. Tá dando muito certo aqui. Pelo menos essas aqui não murchou o vegetal, né? Há 20 dias elas estão aqui, sem murchar o vegetal, com a raiz bem bonita, sem secar muito as raízes, né? Abriu aqui as florzinhas. Então tá aqui, sem perder as flores também, não caiu, não murchou flor nenhuma. Tá aqui, muito bonitas. E esse método tem dado certo aqui no meu cultivo, pessoal. Esse cultivo de não mexer muito, né, nas raízes da orquídea, porque ela já tá enraizada ali, a não ser se for o esfagno, né, gente? Eu não uso muito o esfagno. Eu gosto mais dos chips de coco, que é o que tem dado certo aqui no meu cultivo, no vaso de barro. Então eu coloquei para drenar a argila expandida, a pedra brita e vim completando aí, né, com os chips de coco. E elas estão me respondendo muito bem. Tô controlando a rega, né? Somente rego quando o substrato secar. Quando os chips de coco estiver totalmente seco, aí eu rego, mas eu tento trazer uma umidade de ambiente para elas, que elas ficam lá no meu cantinho de orquídea, na minha varanda. Então eu molho a varanda, molho o chão da escada e deixo lá para trazer uma umidade de ambiente para elas. Então o que é o replante, gente? Conservador, um replante sem mexer muito nas raízes. É isso aqui, pessoal. Igual tá essa aqui, olha. Eu vou replantar ela depois. Notem que ela está aqui no chips de coco e na casca de pinos. Tá muito bem enraizada, tá com as raízes para fora do vaso. Olha, para vocês verem, tá com o vegetal bem verdinho. Olha, tá cheia de raiz e tá aqui muito bem enraizada nos chips de coco, pessoal. Notem aqui para vocês verem. Aqui tá dando para ver as raízes, olha, bem verdinhas. Então, eu acho muito estressante, eu vi que é muito estressante a gente tirar a orquídea daqui com pressa de fazer um replantio por achar que esse substrato não é bom. Gente, esse substrato é bom sim.
Eu acho que é a dosagem na rega, é não regar muito, porque os chips de coco, ele é uma coisa natural, ele é da fruta, né, gente? Então, assim, e vai trazer uma umidade aí que as raízes das phalaenópolis gostam. Então, ela tá aqui, olha, muito bem enraizada. Tem uma semana que ela tá aqui em casa, os chips de coco tá bem molhadinho. Eu não reguei ela quando ela chegou, gente, porque ela tá bem molhadinho os chips de coco. Mas eu vou fazer o replante conservador dela. Ela tá aqui, olha que linda, essa Phalaenopsis quincardálmata. Ela tá muito bonita. Olha aqui, gente, com botão para abrir. E eu vou fazer o replante conservador dela. O que é o replante conservador? Eu vou tirar ela daqui e vou colocar no meu vaso de barro sem mexer nas raízes, sem mexer nesse substrato, gente. Eu vou somente tirar ela daqui, olhar se ela não tá com aquela bucha, né? Com aquela buchinha, tirar somente a buchinha e vou colocar ela no vaso de barro com esse mesmo substrato. Não vou tirar esse substrato de casca de pino e nem chips de coco. Vou só colocar ela no meu vaso de barro com esse mesmo substrato, acoplar ela lá, né? E deixar ela lá no vaso de barro. E só vou regar quando os chips de coco secar. Isso é o que tem dado certo aqui pra mim, gente, porque ali nessa aqui que eu mostrei pra vocês, esse replante tem mais de 3 meses. Tem 3 meses que eu replantei ela aqui, ela tá bem sofridinha. Ela tá com as folhas bem desidratadas, né? Tá certo que ela tá vindo aqui com esse cake, tá vindo aqui com essa nova folhinha, deixa eu mostrar pra vocês, com essa nova folha aqui, mas ela sofreu um pouco, gente, o vegetal dela murchou bastante, ela desidratou, né? Ali o rizoma dela quase que apodreceu, aí eu coloquei os chips de coco aqui e tô cuidando dela aqui, né? Porque ela tá com esse novo cake, ela tá com essa nova folhinha, mas aqui eu não fiz esse replante que eu fiz nas outras, o conservador, né? Eu mexi bastante nas raízes dela. Então eu acho que isso fez ela se estressar, né? E uma vez que você faz um replante, gente, a orquídea demora muito para responder esse replante. É mais ou menos uns 5, 6 meses para ela enraizar, para ela soltar uma folhinha nova. Então são testes aí que a gente vai fazendo no cultivo da gente, né? Vai testando aí um substrato que seja bom para você. Se você gosta de cultivar em vaso plástico, olha o substrato que dá melhor para você e uma vez que você fez o replante, não fica mexendo, gente. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, vou tirar, não deu certo, passa por vaso de plástico. Ai, vou tirar, não deu certo, passa por vaso de barro. Isso aí vai estressando a planta, porque para ela responder a gente um replante, é de 3 a 5 meses. Ao contrário dessa aqui, das outras que eu mostrei para vocês, que me respondeu muito bem esse replante conservador, porque eu não mexi muito nas raízes. Eu fiz esse teste e deu certo para mim, gente. Esse teste do replante conservador, sem mexer muito no substrato que ela veio, né? E elas estão aqui, ó, me respondendo muito bem com 20 dias de replante. Eu esperei bastante para fazer o replante delas, não fiz correndo com aquela afobação de querer já replantar quando chega, né? Esperei um pouco e fui fazendo devagar. E elas estão aqui, gente, 20 dias de replante, me respondendo muito bem nesse replante conservador, sem mexer muito nas raízes, gente. Então, para mim, deu muito certo. Então vale a pena aí a gente estar testando, né? E se a gente tiver um sucesso, continuar. Então os chips de coco é bom sim. A gente vê que a maioria dos produtores, as plantas, né, as orquídeas, vêm nos chips de coco e na casca de pinos. Eu acho que é somente mesmo a rega. A casca de pinos eu não estou usando muito mais por ser madeira. A madeira, com o tempo, ela vai apodrecendo, né? E ela tem a tendência de trazer mais bactérias, mais ácaros, né? E ela vai esfarelando também com o tempo, igual uma que eu tenho aqui há mais tempo. Eu vejo que a casca de pino ela vai esfarelando. Então, eu tô optando mais por usar os chips de coco. Então, notem que essa aqui ela veio do produtor com esses chips de coco e um pouco de casca de pinos. Tem mais chips de coco do que casca de pinos. E tá linda aqui, olha.
Tá muito bonita, gente, essa Phalaenopsis quinca dálmata. Então eu vou fazer o replante dela conservador, vou gravar um vídeo para vocês verem, sem mexer muito nesse substrato, vou continuar com esse substrato, somente vou acoplá-la no meu vaso de barro, que é o meu cultivo, né? E continuar com esse substrato que tem dado certo aqui pra mim, pessoal. Pra mim tem dado muito certo esse replante conservador, sem mexer muito nas raízes, sem mexer muito no substrato, né? Somente olhar se ela tá com aquela buchinha, retirar. E se tiver também no esfagno ou naquela fibra de coco, né? Aí a gente tentar tirar o máximo possível daquela fibra de coco, sem mexer muito, né? Nas raízes, para elas responderem a gente aí mais rápido, né? E responderem melhor e ficar bem aqui no nosso cultivo. Porque pela experiência que eu tive aqui, quanto mais a gente mexe nas raízes, tira todo o substrato, lava, é mais estressante para a orquídea. Ela demora mais a responder o replante. Então, com esse meu teste aqui que eu fiz, né, gente? Do replante mais conservador, sem mexer muito no substrato, sem mexer muito nas raízes, né? Tá dando certo aqui pra mim. E com os chips de coco, que é um bom substrato. Pra mim, eu acho que ele é um bom substrato. Se os produtores cultivam ela, né, nesse substrato em Deus que elas nascem, é um substrato bom sim. Eu acho que a gente que tem que ter o controle na rega, é controlar a rega. Então a gente vai aprendendo aí, trocando experiências no cultivo, né? Vai dosando aí a nossa rega, vai tendo mais experiência, né, para cultivar essas orquídeas, testando o que dá certo pra gente, porque às vezes, pessoal, o que dá certo aqui no meu cultivo não dá para vocês, né? Mas é isso aí testando. Então, aqui eu tô passando para vocês o que deu certo para mim. Que, né, que eu gosto de padronizar o meu cultivo no vaso de barro. Eu tenho em vasos plásticos? Tenho também. Mas eu acho que esteticamente o vaso de barro ele fica mais bonito. Então tá aqui esse replante conservador. Elas me responderam muito bem, com 20 dias só de replante, né? Sem mexer muito nas raízes. E só acoplando elas aí no meu vaso de barro e tentando manter o mesmo substrato, que aqui no caso foi os chips de coco. E elas estão me respondendo muito bem, ao contrário dessa, que foi feita há 3 meses o replante e que ela desidratou, porque eu mexi demais nas raízes dela. Mas tá aqui recuperando, coloquei um pouco de chips de coco, né? Não cortei as hastes florais, tá aqui com um novo cake ali, ó. Então nós estamos cuidando dela aqui e vamos ver como que ela vai reagir. Então é isso aí, gente, que eu queria passar para vocês, né? Esse replante conservador que para mim, no meu cultivo aqui das Phalaenopsis em vaso de barro, tá dando muito certo, gente. 20 dias só de replante, elas me tá aí sem secar muito as raízes, olha. A raiz já está aqui saindo para fora. Então, no replante, eu tento manter as raízes que estão aéreas, eu tento deixá-las para fora do vaso, né? Não enterrar muito o rizoma. E as raízes que estão lá dentro do substrato, eu não mexo muito, só acoplo no vaso de barro e elas estão aí me respondendo muito bem esse replante conservador no vaso de barro. Aqui tá dando muito certo para mim, gente. Eu vou continuar com esse método. Então eu vou estar fazendo aí depois o replante da nossa Phalaenopsis quinca dálmata, né? Vou estar fazendo o replante aí, vou gravar um vídeo para vocês, que ela tá aqui no substrato de chips de coco, que é a casca de pinos. Então eu vou fazer esse replante conservador e depois eu mostro para vocês no vídeo, tá, gente? Então é isso que eu queria passar para vocês, essa experiência minha aqui, que tá dando certo, foi muito bom, né? E eu vou continuar aí com esse replante conservador, sem mexer muito nas raízes, sem mexer, tentando manter o substrato que ela veio, né? E é isso aí, e ter sucesso no cultivo das orquídeas, que é o que a gente quer, né, gente? A gente cuidando delas, trazendo aí um bom substrato, uma dosagem na rega que é muito importante, que é mais fácil a gente matar uma orquídea com excesso de rega do que com a falta de rega, né, gente? Então é isso aí, olhar,
depois está passando uma adubação, usando o enxofre, que é muito bom para o vegetal delas, né? O enxofre ele é muito importante para proteger, né, as nossas Phalaenopsis de ataques de praga. E estamos aí. Vamos cuidando delas aqui, vamos seguindo com esse replante conservador que está dando certo e vamos ter sucesso aí. E eu vou atualizando e passando para vocês, gente, mostrando o que deu certo, o que não deu certo, para a gente trocar experiências aqui nesse mundo maravilhoso que é cultivar as orquídeas, né? Aqui no meu caso, as Phalaenopsis, que eu amo de paixão, as Phalaenopsis, tem algumas catleias, mas o meu amor são pelas Phalaenopsis, elas ganham o meu coração. Quando eu chego lá no Garden para adquirir uma nova Phalaenopsis, né? Porque é assim, a gente começa com uma, duas, de repente a gente já tem 20. Isso é com todo mundo que começa a cultivar, gente. Não é acumulação, né? É cultivar. A gente quer cultivar as espécies. E da melhor forma possível, trazendo elas aí para o nosso ambiente, cuidando e elas presentear a gente com essas belíssimas florações, que é o que a gente quer ver, né, gente? É flor, é floração. Embora o vegetal tem que ser muito bem cuidado, porque essa floração vai passar, né? Ela vai ficar aqui por 4 meses, por 5 meses, mas ela vai passar. Então, o nosso vegetal estando bem cuidado, né? Recebendo aí uma adubação, recebendo o enxofre contra as pragas, elas vão aí florescer de novo no nosso cultivo. Então, a floração vai passar e o cuidado do vegetal tem que ficar para trazer uma nova floração aí pra gente, né? Que a gente quer ver floração. Eu acho que o sucesso do cultivo é ver as flores, né, gente? É muito linda a floração das orquídeas, né? São maravilhosas. Então é isso aí, gente. Desde já eu agradeço vocês que ficou aqui comigo nesse vídeo, trocando experiências, né, no cultivo de orquídeas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente para a gente trocar experiências aqui no cultivo, né? É muito bom trocar experiências, é assim que a gente vai aprendendo. Eu sou nova no cultivo de orquídeas, mas eu fico seguindo as dicas, vou passar para vocês aqui as dicas que dão certo, as que não dão também, né? Eu acho isso muito importante, porque mostrar aqui orquídeas lindas, maravilhosas, mas mostrar também o que realmente acontece no cultivo, que pode murchar um vegetal replantado, pode morrer uma Phalaenopsis, que isso pode acontecer, já aconteceu comigo, comprei uma linda num garden e aí não tinha controle na rega, não percebi que ela estava com uma bucha de esfagno e fui só molhando e perdi a orquídea. Então é isso aí, a gente vai aprendendo e aperfeiçoando nesse cultivo. Então, meu muito obrigada, viu, gente? Se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe, comente e obrigada pela sua amizade aqui, tá? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e fica aí curtindo essa belíssima floração dessa Phalaenopsis. Ah, essa aqui é a Phalaenopsis tamara, gente. Tamara, essa é a Quinca dálmata. Aliás, essa aqui, perdão, é Laélia. Às vezes a gente confunde os nomes, né? Que às vezes os produtores colocam o nome, mas depois eles vão fazer novas híbridos, né? E colocam outros nomes. Então, essa aqui é a Laélia, essa aqui é a Phalaenopsis tamara, essa é a Quinca dálmata, e essa aqui que tá passando a floração é a Phalaenopsis Schierlin. Essa aqui ficou muito tempo florida aqui também em casa, gente. Ela tinha flor nas duas hastes florais. E tá aí, né, perfilhando. Vão torcer para vir uma nova perfilhação aí de haste floral, né? Então fiquem aí curtindo essa floração maravilhosa. Fiquem com Deus e um forte abraço, gente. E até o próximo vídeo.